E torcedor do Tigrão, é uma grande honra ter você novamente aqui no Instagram do Sou Tigrão. A gente vai trazer mais uma live agora com uma pessoa especial que tem história com a camisa do Tigrão. Vila que se prepara para o confronto de amanhã na Copa do Brasil contra o Atlético da Bahia. O confronto vai acontecer, a gente viu aí o decreto do governador Ronaldo Caiado suspendendo o Campeonato Goiano, tanto que a partida de Pará e Goiás amanhã está cancelada. Então por 15 dias não teremos rodadas do Campeonato Goiano, mas Copa do Brasil até o momento continua e o Atlético da Bahia vai enfrentar o Vila Nova amanhã às 5 horas da tarde. Será uma grande honra aí ver o Tigrão nessa disputa. Vamos chamar o nosso convidado aqui. Vamos convidar o Kaká. Ele que é ídolo da torcida. E você que está entrando na nossa live, já manda a sua pergunta para o Kaká. Será uma grande honra ele receber a pergunta e também a gente comentar. Ótima noite para você, Kaká. Fico feliz em você aceitar o nosso convite. Tudo bem? Boa noite. É uma satisfação estar aqui falando com vocês. Feliz por esse convite, né? Nada melhor do que falar do Vila, falar do nosso Tigrão, né? Sempre bom. Boas lembranças, grandes amigos, grandes pessoas dentro do Vila ali. Sempre bom estar aqui. Estou à disposição. Boa noite a todos. Que nós possamos ter boas pessoas com a gente aqui nessa live. Então, para a gente não perder tempo, como que o futebol apareceu na sua vida, Kaká? Olha, eu sou oriundo de Goianésia, né? Sou filho de Goianésia. Comecei a praticar o esporte muito cedo e sempre pratiquei o futebol em Goianésia. E quando eu tinha 14 anos, nós fizemos um torneio que é a antiga Taça Mané Garrincha, a antiga Taça Mané Garrincha, e o Goianésia disputou. E o Tigrão foi jogar em Goianésia, o Vila foi jogar em Goianésia, e nós fizemos uma partida muito boa contra o Vila lá. O time do Vila tinha grandes jogadores já, tinha o Tim, tinha Gilvan, tinha esse monte de pessoas que já foram jogadores do Vila e estavam na base do Vila, e eu em Goianésia. E aquele jogo aconteceu, o pessoal, Paulinho Benga, né, finado Paulinho Benga, que eu tenho como um pai dentro do Vila Nova, viu o meu futebol e me trouxe para o Vila Nova. Foi no ano de 89 que eu cheguei no Vila, e aí fiquei por vários anos dentro do Vila ali, grandes conquistas, grandes coisas nós conquistamos ali, né? Fiz grandes amigos, né? Até nessa partida lá em Goianésia, eu tive um atrito com o Tim, tivemos uma briga dentro de campo, eu pelo Goianésia, ele pelo Vila, e depois nos tornamos um dos melhores amigos dentro do Vila Nova. Ele falou que ia assistir a nossa live aqui, ele que já foi convidado nosso aqui também da live Colorado e falou, não, eu vou assistir, não vou perder a live, esse cara aí é gente boa demais, esse cara tem as melhores histórias do futebol brasileiro. Eu tinha parceiro, tem o meu nome, né, Carlos também, né, também chamo Carlos, né, somos xarás, é um amigo, um irmão que o futebol me deu, né, então eu tenho muita gratidão pelo momento que eu vivi com ele no Vila, passando por todas as categorias, desde dentro de leite, infantil, juvenil, juniores e profissional. Todas as categorias nós jogamos juntos, né? Ele de um lado e eu do outro, né? Então, assim, importante, foi uma vida dentro do Vila Nova, tanto o Tim como eu também. Mas você chegou a fazer o Sub-20, no caso, na época dos juniores, no Vila Nova, né, Kaká? Foi o seguinte, nós subimos muito rápido pro profissional, né? Eu subi com 18 anos, o Tim também, mas nós jogamos nos juniores também, mas a gente descia para jogar as finais dos campeonatos juniores, mas como a gente já estava no profissional, a gente descia para fazer as finais. Tanto é que nós fomos campeões juniores em 91 e 92, e já em 93 fomos campeão profissional. Então eu não tive essa escalada de passar por as categorias de juniores, né? Nós escalamos jogando no profissional e também nos juniores. Olha, nós estávamos falando do Tim, ele acabou de entrar aqui, ó. Mandar um abraço para ele. Gente boa, gente fina. Esse é o meu parceiro, meu irmão, gosto muito dele. Hoje um comentarista, né, esportivo, está se dando muito bem, né? Graças a Deus tem um segmento para frente aí. É um cara que nós tivemos no Vila Nova quando a gente era juvenil.
nós fizemos um tratamento, né, para crescimento. E o Tim, como ele tinha um pai que tinha um poder aquisitivo melhor do que o meu, ele acabou fazendo esse tratamento. E eu sempre digo para ele, né, talvez não seja o que aconteceu dessas contusões que o Tim teve, desse tratamento. Mas eu acho que um pouco das contusões dele foi porque ele tomou esses medicamentos na época, né? Nós éramos juvenis e a gente era um pouco pequeno, eu sou até hoje, o Tim deu uma desenvolvida mais, eu não tive condição de comprar. Ele tomou essa medicação e eu tenho muito comigo, não sei, cientificamente não sei falar se é verdade isso ou não, mas é uma das coisas que pode ter atrapalhado muito a carreira do Tim, nessas contusões que ele teve, porque eu tenho certeza, se essas lesões, as contusões que o Tim teve no futebol e não tivesse acontecido, ele teria sido um dos grandes do futebol brasileiro. O técnico Flávio Augusto está aqui conosco, falando, sou suspeito para falar, mas o Kaká é um dos grandes amigos do futebol que eu fiz. Uma pessoa boa, honesta, parceira e um excelente profissional. O Flávio, a gente já trabalhou, teve alguns trabalhos juntos, né? Uma pessoa que eu considero bastante. E é um grande profissional da área, né? De educação física, professor também de futebol. É um cara que está se atualizando sempre, né? Sempre procurando melhorar. Então isso é importante, né? Futebol hoje, dentro do esporte, você tem que aliar o seu conhecimento, né? E com a sua experiência também. Então você tem que estar sempre à procura. Então, Kaká, eu quero pegar um jogo específico dos juniores. Era Vila Nova e Atlético, estavam jogando pela competição. E você foi expulso logo no começo do jogo, aos 5 minutos do primeiro tempo. E passou os 10 minutos, você estava namorando com a menina na arquibancada. E o Paulinho Benga adorou essa situação. Como foi essa história aí, Kaká? Aconteceu mesmo a expulsão, mas um pouco aí aumentaram a conversa, né? Todas as coisas. Foi um jogo contra o Atlético, foi no ano de 92, o time estava nesse jogo. E não foi nem com 10 minutos, foi com 5 minutos do primeiro tempo. O jogador do Atlético tirou a bola e eu dei uma chegada nele, não no chão, mas foi no rosto dele, em cima, né? E o juiz me expulsou. Infelizmente, foi expulso e eu fui para a arquibancada, estava na arquibancada mesmo. E o Paulinho Benga, o treinador, toda hora eu olhava para a arquibancada e eu estava lá, né? E perdemos o jogo, acho que foi de 5-1 depois do jogo. Perdemos 5-1, foi uma lavada, foi bem feio. Já na representação do time, estávamos todos lá no campo do Vila. Ele reuniu a gente numa sala e eu sentei bem atrás, né? O último lá da turma, lá atrás. E ele começou a conversar sobre os gols, o que tinha acontecido, aquilo, né? E aí olhou e falou assim, ó, e o culpado dessa derrota é você. E apontou para mim. E eu olhei para trás, não tinha ninguém, né? Atrás na parede, eu olhei para ninguém. Não precisa olhar para trás não, é você mesmo. Aí foi aquela conversa, aquela dura, aquela coisa em cima. Moral da história. Fiquei ali, fui expulso, cumpri a suspensão. E depois eu dei o título para ele de 92, campeão goiano de juniores. Dei uma volta por cima, pedi desculpa. Mas é coisa que acontece no futebol. Sempre fui um jogador aguerrido, sempre tive muita vontade. E nessa hora eu exaltei e fiz uma falta muito feia ali no jogador do Atlético. Mas não tinha namorada lá na arquibancada, não? Não, isso é tudo conversa. O pessoal conversava, falava muito. Isso aí é só para aumentar a história, né? Aumenta a história, tudo, né? Conversa as coisas, negócio de aumentar, porque isso é bom, né? Futebol é sempre bom isso, né? Sempre é bom a gente estar contando a história, mas a verdade foi isso mesmo. Realmente eu senti, fiquei cabisbaixo muito tempo, fiquei pensativo sobre isso, né? Mas a gente conseguiu dar a volta por cima, foi expulso. Lembrando aqui, não foi 5-1 não, foi 6-1 para o Atlético. Foi muito feio o jogo. Eu senti uma vergonha grande dos meus companheiros, né, que depois teve a cobrança, mas eles sabiam que podia cobrar, que a gente dava o retorno, como demos o retorno depois sendo campeões.
E em 93, você, logo no começo da carreira, conquista um título importante, o Campeonato Goiano, num ano que o Vila passava com problemas financeiros, mas conseguiu superar, né, essa crise e conseguiu vencer de um time muito bom, que era o do Goiás naquela oportunidade, Kaká. É, 93. Esse título, ele te ajudou a amadurecer também dentro do futebol? Olha, eu digo que tem um divisor de águas, né? Dentro da minha passagem pelo Vila. Porque até então eu morava numa concentração, infelizmente naquele momento o Vila passava dificuldades financeiramente. E entrou duas pessoas no Vila Nova que ajudou a alavancar o título de 93, que foi o Walter Parreira e o Valdenir Xavier. Os dois entraram no Vila e juntamente com o presidente Wilson Balzac, eles alavancaram o dinheiro para contratar vários jogadores. Veja bem que quando o Goianésia, ou o Vila Nova, foi jogar contra o Séries, ele estava em 9º lugar na tabela do Campeonato Goiano, e isso com 14 times. Foi quando eu fui fazer a minha estreia no jogo seguinte. O Vila Nova contratou muitos jogadores, contratou Sérgio Neri, Alfinete, Cássio, Fernando, Célio Gaúcho, Tozinho, Aguinaldo, que tinha vindo do Cruzeiro, o Bero, o atacante, César Golit era o outro atacante. E da base só estava jogando eu e o César Goiano, que é de Umas, que também moramos no Vila muito tempo junto, é meu parceiro. E começamos a jogar. E nesse time ainda tinha o Luciano Goiano, tinha o Enival goleiro, que também entrava de vez em quando, os dois jogadores. Então, o Bergerson aqui tá falando, Kaká, que tinha o Jair Rabelo também. O Jair Rabelo era o diretor de futebol. Eu falei do Valdenir Xavier e do Walter Parreira, porque foram os dois que colocaram dinheiro no Vila Nova naquele ano, né? Uhum. Porque o Vila Nova passava dificuldade. Quem contratou, sim, foi o Jair Rabelo. O Jair Rabelo foi o diretor de futebol do Vila desse ano. Ele trouxe esses jogadores e fez esse grupo. Eu entrei na equipe do Vila, o Vila estava em 9º na tabela de classificação, e eu joguei 14 partidas e não perdemos mais nenhuma. Fomos para a final contra o Goiás. Infelizmente, aconteceu um incidente comigo na semifinal contra o Goiânia. Eu levei uma entrada do Doriva, jogador de São Paulo e hoje treinador de futebol, que treinou alguns times, treinou o Atlético aqui em Goiás, treinou o Vasco da Gama. E ele quebrou meu dedo do pé. E da semifinal para a final demorou 15 dias. Eu fiquei em tratamento intensivo para tentar recuperar, mas com o dedo quebrado. Tentei. E na final eu não consegui jogar. Mas o Roberto Valdavino ainda me levou para o banco de reserva para a final. O primeiro jogo eu não entrei. No segundo jogo eu entrei contra o Goiás. Eu estava com o meu dedo quebrado, estava com gesso. Consegui colocar a chuteira, ainda entrei um pouco nesse jogo e fomos campeões. Então, assim, foi um título muito importante. O Vila tinha sido campeão em 84. Depois de 9 anos, conseguiu ser campeão novamente, né, do Campeonato Goiano. Alavancou essa torcida novamente. Veja bem que o Vila em 91 e 92 disputou rebaixamento, né? Tem aquele gol histórico do Ricardo Batata contra o Quirinópolis, que tirou o Vila do rebaixamento. Depois, em 93, aí, alavancou, né? O Bé como o grande destaque do time, artilheiro nato, né? Digo para todos os meus amigos, Bé foi artilheiro do Campeonato Goiano 4 vezes. E hoje não tem um poder assim econômico grande, né? Se ele tivesse feito hoje em dia isso, seria outro Bé. Mas assim, realmente foi um divisor de água na minha vida, porque a partir dali eu comecei a jogar no profissional do Vila e nunca mais saí. Você citou um ponto, Kaká, que é importante, essa parte financeira. Aqui em Goiás, naquela época, hoje melhorou, mas não se pagava tão bem, né? Tinha muitos jogadores que andavam de ônibus, né? Bem família humilde, simples, que muitos até outros experientes ajudavam muito os mais novos a se locomover, até pagar as contas de casa, porque era uma situação mais complicada aqui em Goiás, né?
foi melhorar a partir dos anos 90, né? Lá para 95, 96, 97, onde o Vila teve até mais patrocinadores, teve muita ajuda do governo também, nas campanhas de 97 e 99. Mas antes o poder aquisitivo dos clubes era menor. Isso é muito importante a gente falar para todo mundo ficar ciente como que funcionava as coisas mesmo, né? 93 fomos campeões com um time contratado de fora, poucos para o prato da casa. Em 94 fomos vice-campeões, perdendo a final para o Goiás. Aí chegou o ano de 95. Foi o ano que nós nos apresentamos em janeiro, começo de janeiro. Tivemos uma reunião com o Wilson Balzac, que era o presidente da época, e ele reuniu com a gente e falou que não tinha dinheiro para tocar o Vila. Ele teria que tocar com os pratos da casa. Veja bem que no ano já de 95, nós tivemos 3 contratações só para o time do Vila. Os outros eram todos subindo da base, do goleiro ao ponta esquerda, da comissão técnica aos reservas. Então, assim, o Vila sempre teve dificuldade com o financeiro, né? O Vila sempre passou muitos perrengues, sim. Nós sabemos disso, né? O Vila Nova sempre foi tocado com muito amor. As pessoas gostavam muito do Vila, um ajudava de um lado, do outro, mas os nossos salários dentro do Vila eram pequenos e assim, ainda assim era difícil de receber. Veja bem que o maior salário na época de 95, o que ganhava mais ganhava 3 salários mínimos. Era o jogador que mais ganhava na folha salarial de 95. E um ganhava um salário, outro ganhava um salário e meio, então não passava de... Quem era que ganhava mais? Foi o Jorge Batata, né? O Luciano Goiano já tinha começado a fazer um contrato ali. São os jogadores que ganhavam mais. O Tim depois renovou, mas começou a ganhar um pouquinho a mais, mas foi na frente. Mas de todos os jogadores ali, era um salário mínimo. Eu mesmo ganhava um salário mínimo em 95. O Tim deve ganhar um salário e meio, ele está aí na live, pode confirmar isso. Então era bem pouco, né? E aí nós fizeram essas 3 contratações, que foi o Jorge Batata, o Paulinho Goiano, que hoje é comentarista, né, esportivo, trabalha nas rádios aqui em Goiânia, e o Rubens Carlos. São 3 jogadores que o pessoal trouxe para agregar com os jogadores de juniores do Vila Nova que estavam subindo. E falando em 95, como a gente já está emendando um assunto aqui, teve um episódio na concentração do Vila que você e o Kesley desentenderam e você teve que usar uma faca de pão para se defender, porque a coisa ficou feia na concentração nesse episódio. Isso é intriga. Esse deve ser o Carlos Eduardo Pereira, que deve estar colocando aí, né? Mais popular como Tim. Lá no Vila a gente era tudo novo, todo mundo subindo, né? Cada um brincava um com o outro, né? E o Kesley, ele gostava de sair, nós também saíamos bastante juntos também, né? E o que aconteceu? Sempre ia uma pessoa pregar lá dentro do Vila. Um pastor, alguma pessoa, né? E nesse dia que o pastor foi pregar dentro do Vila, o Kesley foi para essa reunião. E aí, acabando essa reunião lá dentro da concentração, né? Estava concentrado para jogar no outro dia. Essa reunião sempre acontecia depois do jantar, antes do lanche. Acabando a reunião, nós fomos para o lanche. E hora desse lanche, eu fui brincar com o Kesley, né? Sobre a ida dele na reunião lá com o pastor, né? E o Kesley, brincando, mas ele fez aquele jeito sério, né? E veio para cima de mim, né? Mas só que ele veio e eu pensei que ele estava na verdade, né? E eu peguei uma faca. Falei, vou me defender com esse tamanho aqui, o Kesley quase 2 metros de altura. Só que depois ficou na boa lá, o Kesley veio, me abraçou e falou, eu estou brincando com você. Mas aconteceu esse fato mesmo lá. Mas deve ser o Carlos Eduardo Pereira que contou essa história aí. Pior que é verdade, ele me deu umas ideias aí, ó, fala disso, que ele vai contar, vocês vão morrer de rir. Tem histórias boas dele também, tá? Ele vai vir aqui na live, eu vou colocar para você depois também. Tem muitas histórias do Tim também, são grandes, viu?
Deixa eu ler mensagens da galera aqui. Tem muita gente participando. O jornalista Carlos Henrique, parabéns pela live, Kaká. Grande ser humano e grande jogador, passou aqui pela Jataiense. Esse foi no ano de 97. Nós tínhamos acabado de ser campeão brasileiro da Série C pelo Vila. E em 96, um dos grandes patrocinadores do Vila Nova foi o governo estadual, o governo Maguito Vilela. E o Maguito Vilela era o que montava a Jataiense. E no final do campeonato, ele ajudava não só o Vila, como o Goiás também. Ele fez um mesclado de Vila e Goiás e levou para a Jataiense. Sendo que eu, Emerson, Christian e Enival, nós somos como jogadores do Vila para a Jataiense. Já do Goiás foi Formiga, Emerson, Adriano, vários jogadores, o Rubens Carlos, que estava no Goiás na época, alguns jogadores, foi também o Jorge Batata. Então eles mesclou jogadores do Goiás e com o Vila. Então foi a passagem pela Jataiense 97 e nós ficamos em terceiro lugar do Campeonato Goiano, classificamos para a semifinal, saindo para o craque de Catalão. O Sanderley Braga, sou o Sanderley, irmão do Kaká. Nossa mãe está assistindo. Um abraço para a família do Kaká, tá aqui conosco. Meu irmão lá em Goianésia, minha mãe, Dona Geni, está lá em Goianésia, está lá trancada, né? Infelizmente nós estamos passando por um momento complicado. Saudade, minha mãe. Beijo. Abraço, meu irmão. Fica com Deus aí. Então, Kaká, conta uma história do Tim aí. Não, esse Tim aí é complicado contar a história dele aqui. Eu vou ter que reformular para vocês algumas coisas, porque nesse momento assim, cada um tem sua vida particular, né? Fica meio complicado a gente contar algumas coisas, mas eu conto o particular e você depois toca para ele, para que ele possa falar aí. Mas esse aí, rapaz, ele tem umas histórias boas do Tim aí. Vamos um dia jogar em Catalão, 95, né? Fomos jogar em Catalão. Chegando em Catalão, era uma pressão grande, né? E nós, todo mundo novo, né? Juniores subindo profissional, ainda pouco experientes. E aí, a gente estava lá no estádio Enervinho da Fonseca, e a hora que começou o jogo, era foguete para todo lado, 5 minutos já estava 2-0 para o craque. Passou uns 20 minutos, nós viramos o jogo, né? Aí foi para o intervalo, aquela pressão, o vestiário fechado, todo. Final da história, ganhamos o jogo. A torcida do craque começou a jogar um monte de coisa no vestiário, jogar tábua, tudo. E aí o time do lado, junto com o Dr. Rômulo, né? Finado Dr. Rômulo, que trabalhou no Vila, trabalhou no Atlético. O pessoal do craque jogou uma tábua. E aí o Dr. Rômulo, a tábua pegou no Dr. Rômulo, né? Na cabeça do Dr. Rômulo. E ele caiu no chão. E o Dr. Rômulo gritava, chama o médico, chama o médico. Eu tinha, doutor, o médico é o senhor, como que faz? O senhor é o médico. Como chamar o médico, né? Aí fez aquele sangue para todo lado lá, quebraram o ônibus do clube, o vidro da frente do ônibus, né? Pra gente sair do estádio de Enervinho da Fonseca foi bem difícil. Passou um pouco lá, arrumaram um capacete para o motorista, porque o ônibus na frente, o vidro da frente estava quebrado. O motorista pôs o capacete e nós fomos saindo do estádio. E quebraram todos os vidros do ônibus, quebraram tudo, todos os vidros lá, e conseguimos sair do estádio. Aí chegamos na churrascaria para jantar, tudo fechado. Chegamos em Goiânia, não tinha nada aberto. E aí o time foi e chamou todo mundo, vão lá para minha casa. Aí começou, todo mundo para casa do time. E aí essas histórias depois mais na frente eu posso contar para vocês aí o que pode ter acontecido, que esse caboclo tem história demais. Vamos preservar, né? Vamos preservar coisas do passado, né? Tem coisa que não pode ir pro ar, não, né, Kaká? Tem coisas que a gente tem que resguardar as pessoas, né? Ainda mais um parceiro, irmão do futebol, né? Mas tem coisas que a gente pode contar também depois, quando ele estiver com vocês aqui. E, Kaká, você já passa muito apuro nesses interiores aí de Goiás, quando você jogava? Olha, hoje tá muito bom de jogar, né? Tá muito fácil, né? Teve uma vez que nós vamos jogar em Goiatuba,
Um amistoso, olha, amistoso. E o time do Goiatuba é aquele time famoso, né? Fernandão, Edivaldo Costa, Edivaldo Souza, Pirata, Estrela. São jogadores que foram campeões em 92 lá pelo Goiatuba. E jogando lá, teve um amistoso e levou uns 5 juniores para jogar junto também. Aí tem um amigo nosso que jogou no Vila com a gente, chama Tonzinho. Ele entrou de gaiato na história. A hora que ele entrou na frente do Edivaldo, o Edivaldo deu um murro na cara dele, quebrou os dentes todos da frente dele. E não tinha o que tem hoje, né? Então, assim, hoje tem câmera, hoje tem grandes aparatos para você se preservar, né? Antigamente a gente não tinha isso, então a gente sofria muitas coisas no interior. E jogar em Rio Verde era muito complicado, né? Tem um zagueiro que jogou em Rio Verde lá que chama Frei, que ele também era muito complicado jogar contra ele. Só que nosso time do Vila Nova, a gente era muito aguerrido. O pessoal não pipocava, não. Ia para cima, não tinha medo de ninguém. Só que tinha alguns zagueiros no interior aí que ameaçava mesmo dentro de campo, ameaçava muitas coisas. E os estádios eram muito acanhados. Então a gente ficava muito preocupado com o pós-jogo, como aconteceu em Catalão, como eu relatei para você aqui. Você já acertou algum desses zagueiros aí folgados que gostavam de dar murro aí dentro da área, na hora do escanteio? Cara, eu era um jogador que eu não tinha medo, não. Eu era muito aguerrido e também eu sabia me defender. Tanto é que eu me preservava bastante para não machucar. Eu não tive nenhuma contusão séria na minha vida, né? Não tive nenhum problema muscular, nada, né? Em joelho, nada. Então, a gente ficava ligado. Mas de vez em quando a gente adiantava a bola um pouquinho para o zagueiro chegar tirando e a gente também dá uma solada neles, né? Aconteceu várias vezes sim isso, mas a gente tinha que precaver porque como a estatura não era tão grande, a gente tinha que procurar o seu também, mas deu algumas chegadas dos zagueiros também aí. Passando o ano de 95, agora a gente vai falar do ano de 96, onde também tem uma figura que o Ti já falou que também tem muitas histórias, que é Sabino. O grande Sabino que foi ídolo da torcida, é ídolo da torcida do Vila até hoje, está um pouco sumido da mídia e tudo mais, mas a gente vai dar um jeito de achar ele aí. O Sabino... 96... Pode falar. Em 96 Kaká. foi o cara do Vila Nova, né? Em 95 eles perderam a final pra gente do Campeonato Goiano, ele estava no Anápolis. E depois, em 96, ele veio para o Vila. E eu considero que foi o jogador da Série C do Vila Nova. Foi o jogador que teve uma regularidade muito grande. E aquele campeonato de 96 foi o ano do Sabino. Infelizmente, como nós falamos aqui no começo da live, antigamente não tinha essa rentabilidade que tem hoje. Porque era um jogador que, se tivesse uma cabeça melhor e também tivesse a remuneração que tem hoje, certamente estaria tranquilo no futebol. Porque foi um dos grandes que eu joguei, gostava muito do futebol dele, era uma pessoa que jogava muita bola, era muito bom jogador, só que tem história no futebol que só Deus duvida, muitas histórias no futebol, então jogou a carreira fora em algumas circunstâncias, porque poderia ter sido dos bons também do futebol brasileiro. Sabino jogava muita bola. Jornalistas da época, agora focar mais de 96, afirmam que a base que conquistou o título de 95 foi fundamental para o título também de 96. Veio contratações, como você disse, veio o Sabino, veio outros reforços, mas essa conquista preparou vocês para uma conquista maior no ano seguinte. Você concorda com isso? Não, com certeza, porque o Vila Nova, ele sempre foi um clube formador, né? Até porque não tinha recursos para contratar grandes jogadores dentro do cenário nacional. E a base sempre fez diferença. E o Paulinho Benga, o Vila Nova tem que também dar uma puxada de sardinha para o lado do Paulinho, porque o Paulinho, ele sempre preparou a base muito bem do Vila Nova. E o que eu disse para você, essa base nossa que subiu em 95, ela veio desde infantil. Então 91.
veio muito tempo, né? Então veio lá de trás, jogando junto no infantil, juvenil, dos juniores, para chegar lá em cima. Então nós já nos conhecermos muito bem um ao outro, né? Então isso ajudou bastante. Tanto é que desse time, do junior que subiu, todos viraram profissional, todos tiveram a sua carreira pela frente, né? Todos mandaram bem pelo futebol aí. E eu acredito muito bem isso aí, tanto na conquista 95, como nessa conquista de 96 ao pessoal da base e com os que chegaram, porque futebol tem que ser mesclado, tanto como jogadores, como comissão técnica, em todos os lugares tem que ser mesclado. O jogador hoje não pode ser 100%, o time não pode ser 100% da base, como também não pode ser só 100% de contratações fora. Tem que mesclar. Mesma coisa o treinador. Não adianta hoje você ter só um treinador que jogou se ele não tem o conhecimento. Então tem que unir as duas coisas. Um cara que jogou, que esteve dentro de campo, que conhece ali as 4 linhas, e uma pessoa que é estudada para dar o respaldo para ele. Se esse treinador conseguir unir as duas coisas, pode ter certeza que ele vai ser um grande treinador. Mas é isso aqui, é uma mescla de conhecimentos para que possa ter êxito, né, numa conquista futura. E desse time de 96, você acha que foi o mais forte que você jogou? Não, de maneira alguma. Foi um time muito bom, mas nós tivemos no Vila várias equipes boas. Eu digo para você que 2 equipes que marcou para mim dentro do Vila foi uma de 95, porque nós éramos todos da base, e o time de 99. O time de 99 era um time para ter chegado na Série A do Brasileiro. O Vila Nova nunca teve uma oportunidade tão grande de chegar à Série A do Brasileiro como teve em 97. Então o Vila em 99 foi aquele time que também quase subiu. Mas eu digo para vocês, 95 e 99, daqueles 5-3, foram os 2 times que marcou. Só que o Vila em 99 passava aquela crise novamente financeira. Veja bem que teve saída de alguns jogadores e o Vila em 99 ele ficou 6 meses sem pagar o salário. Então passava dificuldade demais. Os jogadores precisavam dar o sustento para sua família. E em 99 nós tivemos esse problema muito grande. Teve jogador no Vila que entrou em janeiro, saiu em junho, não recebeu um centavo. Então era complicado, porque naquela época o campeonato ainda ele começava o brasileiro depois do meio do ano. Então o Vila Nova no time de 99 eu digo que o Vila tinha um dos melhores times para subir para a Série A. Só que infelizmente com o poder aquisitivo, o Vila não tinha condição de manter os jogadores e pagar, foi desmanchando e não conseguiu subir. Mas foi uma grande oportunidade que o Vila poderia ter chegado à Série A. Em 97, isso foi uma pergunta que até eu fiz para o Tim, quando ele participou conosco, e ele confirmou. Queria também ouvir o seu lado. O time não subiu em 97, foi pela mudança do comando, ter trazido o Mauro Fernandes, tirado o Mauro Fernandes e contratado o Paulo Gonçalves no quadrangular? Na verdade, foi uma troca muito indesejada pelos jogadores. O Vila Nova tinha começado o Campeonato Brasileiro com o João Francisco, de 97. Eu estava em Jataiense com o João Francisco em 97. Fomos 3º do campeonato e eu voltei de empréstimo para 97. O João Francisco começou muito mal o campeonato, o Vila não começou bem. E aí veio o Mauro Fernandes. Olha, eu não tenho dúvida, não sei o que o Tim falou, mas essa é a minha opinião. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se o Vila Nova tivesse mantido o Mauro Fernandes, o Vila tinha subido. Os jogadores já sabiam o que fazer com o Mauro Fernandes. Era um treinador que conhecia todo o elenco do Vila Nova. E era um elenco muito experiente. Tínhamos jogadores novos, como eu, o Tim, tinha alguns jogadores novos nesse elenco. O Rony, né? O Rony e o Christian. Rony, tinha muitos jogadores experientes, mas jogadores novos, que estavam com a mão do Mauro Fernandes. E nós ficamos chocados com aquela mudança. Como você vai trocar um comando
nas finais do campeonato, você fez todo o campeonato com o treinador. Você conhece todo o esquema que o treinador pediu e com isso se perdeu. Alguns jogadores largaram, não foi aquela vontade que tinha mais. Tivemos alguns problemas extracampo que todo mundo ficou sabendo, todo mundo sabe o que aconteceu. Teve alguns jogos que o Vila Nova teve que colocar alguns jogadores, porque alguns não poderiam jogar por alguns problemas. E eu acredito, a não subida do Vila Nova foi a troca de treinador. Eu, com certeza, se o Mauro Fernandes fica, aquele campeonato 97, nós teríamos subido. O Tim aqui diz, ó, perfeita opinião, Kaká. E o Mauro Fernandes, assim, eu já nunca tive um contato com ele, mas muitos que já trabalharam com ele falam que ele tem um temperamento um pouco complicado. Isso também poderia ter atrapalhado na relação dele com os dirigentes e com a imprensa. O Cajurupo também pegava muito no pé dele naquela época. É verdade, Kaká? Infelizmente, dentro do futebol, sempre vai ter esse atrito, né? Só que naquele ano de 97, os jogadores estavam com o Mauro Fernandes. Nós estávamos junto com ele, nós estávamos na mesma condição. Tanto é que o Vila vinha num ascendente muito grande naquele campeonato. Eu não tinha dúvida nenhuma. Nós classificamos para o quadrangular final bem demais. Veja bem que aquela derrota que nós tivemos para o América Mineiro, 10 horas da manhã, no Serra Dourada, com mais de 50 mil pessoas no Serra Dourada, ali foi um balde de água fria. Mas esse comando técnico, ele tem esse choque. Aconteceu esse choque. Não é que o Paulo Gonçalves deixa de ser um grande treinador. Mas o que acontece? É o choque. Até ele implementar o seu modo de jogo, leva um tempo. Então, naquele momento, eu acredito toda a responsabilidade da diretoria que trocou o treinador. Por pressão da torcida. Talvez a torcida estava um pouquinho chateada com o treinador, mas teria que segurar. E mais ainda com a pressão da imprensa. Porque o Mauro Fernandes ele tinha fechado o Vila Nova. A gente estava fechado com ele. E aí o que aconteceu? Uma pressão extra-campo daqui e ali, a diretoria cedeu, trocou o treinador e deu o que deu. O Vila Nova não subiu. Subiu naquele ano os dois times que vocês sabem aí, que foi o América Mineiro e a Ponte Preta. E agora eu quero que você conte a história do Sabino, grande Bartolomeu Sabino. O Sabino, ele sempre especulava ele em várias equipes. Eu tenho umas 3 histórias dele. Vou contar de 95, né? Que eles vieram jogar contra a gente aqui em Goiânia. E eles já falavam que eram campeões, né? E o Sabino veio de Anápolis para Goiânia com um terno, tudo pronto para a festa, né? Que antigamente era a entrega dos prêmios de melhor do ano, após a conquista do Campeonato Goiano, ele já veio com isso. E depois o pessoal falou que ele não entregou o terno lá e teve que pagar uma multa, que nem o salário dele do Anápolis conseguiu pagar. E aqui no Vila também ele chegava, né? O Sabino, a gente chamava ele de Predador, né? Daquele filme, não sei se você lembra aí. Já vi, já. Né? E ele usava muito aquele Neutrox, né? Neutrox era passando no cabelo. O que ele gastava de Neutrox no cabelo não dava nem o salário dele por mês. Então, assim, é grandioso o que ele gastava ali, né? Então, tem várias histórias do Sabino, né? Várias histórias. O Tim também deve ter várias histórias dele aí. Então, quando também saía, um dia saiu que o Goiás queria contratar o Sabino e passou um pouquinho, tá o Sabino em frente ao Goiás falando. Antigamente era Orelhão, né? Ele falando do Orelhão em frente ao Goiás. E a imprensa filmou ele. Então o Sabino tem algumas histórias assim, meio conturbadas, meio chulas, assim, né? Meio grandes, assim. E o pessoal da imprensa da época falava que ele recebeu não só do Goiás, mas proposta de vários clubes, igual o Atlético Paranaense, no Sport, Bahia, Vitória. Ele chegou a jogar no Náutico, né? Depois que ele saiu do Vila, né? Eu sabe, igual eu falei para você, ele tinha proposta para todo lado. O Sabino era um grande jogador, né? Só que a circunstância do futebol levou a ele não jogar em times maiores, né? A gente diz, o Vila, Goiás é time grande também.
Só que times do eixo do Brasil maior, ele teria tudo isso para jogar. Atlético Paranaense veio atrás, o Goiás também, mas tinha um jogo de interesse aqui também, né? Jogo de interesse de alguns empresários que ligavam, alguma coisa para também tirar a cabeça, tirar ele um pouquinho fora do foco, porque como não tinha uma cabeça muito focada, o pessoal pedia para ligar e logo dava aquele atrito dentro do Vila, o Vila com salário atrasado, aquela toda. Então desestabilizava um pouquinho o pessoal. Agora a gente vai avançar para 99. 98, o Vila também fez uma boa campanha na Série B, acabou caindo nas quartas de finais. Mas vamos para 99, você começou a falar um pouco que o Vila tinha um timaço, tinha Anderson Barbosa, tinha o Moisés, que já estava antes, que infelizmente também faleceu. A gente tinha o Humberto, acho que não estava em 99 não, era o Cássio, né? Era o goleiro, né? Cássio Luiz. O Cássio chegou depois, né? No segundo semestre, né? No primeiro semestre quem estava... Era o Arley. Era o Cristiano, né? Cristiano goleiro, né? Tava jogando. Depois o Cássio chegou e começou a jogar. Tinha o Moisés, tinha o Vladimir, tinha o Anderson, tinha vários jogadores. O Leonardo Valença, né? Valença, tinha Reinaldo Aleluia, tinha o Luizão que fez os 2 gols, ele fez o gol histórico, né? Da virada do 5-3. Tinha Celcinho que deu o passe para o Luciano Goiano fazer o 5º gol. Então tinha muitos jogadores bons naquela época ali. Então o Vila tinha um elenco muito grande. Só que no final daquele campeonato teve que remodelar o time todo para o brasileiro. Veja bem que eu falei para você que tinha os 6 meses de salário atrasado. E aí saiu você e o Arley pro Goiás, né? Eu queria contar essa história, falar, né? Porque muitos vilanovenses não sabem a real história que aconteceu, né? Já que nós estamos aqui falando de Vila Nova, e eu nunca deixei de ser Vila Nova, né? Fui criado no Vila, cheguei 12 anos vestindo essa camisa. E aconteceu mesmo, o que aconteceu? Depois daquele jogo do 5-3, eu morava em um prédio perto do Vila. Eu cheguei lá para entrar no meu prédio e tinha alguns bilhetes lá, não adianta ganhar, que você não paga nem condomínio, não paga as coisas. Então, no outro dia, eu não vou falar o nome da diretoria, não vou falar, não quero expor ninguém aqui, mas vocês que são vilanovenses sabem quem estava no Vila naquele ano. Fui reclamar sobre salários, né? Atrasados, 6 meses, né? Minha mãe está assistindo lá, meus irmãos sabem a dificuldade que a gente passava, né? Porque até então quem ajudava sempre saía o sustento da gente ali e eu precisava. E não era o maior salário do Vila, era um salário normal dentro do futebol para aquela época. E o diretor do Vila veio falar que se eu não estivesse satisfeito, eu pegasse as minhas coisas e ia embora. Porque jogador igual do meu estilo, do meu jeito, ele arrumava em qualquer esquina. E isso eu já tendo mais de 8 anos de serviços dentro do Vila. E eu, como vilanovense, eu fiquei muito afetado, fiquei muito abalado com aquilo. Teve uma discussão com meu irmão, na época meu irmão estava lá no Vila Nova, ele e o diretor, eles se pegaram lá, teve até uma separação dos dois lá. E saiu na imprensa que eu ia treinar separado, que eu não fazia mais parte da equipe, que eu poderia procurar alguma outra equipe. E com isso, o Raimundo Queiroz do Goiás me ligou para o empresário e fez a proposta. E o Vila Nova me liberou, me pediu um dinheiro em contrapartida, não sabia que eu estava indo para outro time. Me liberou e eu acertei com o Goiás. E foi naquele ano que foi campeão brasileiro, em 99. Então, assim, então nós temos que saber como que aconteceu as coisas. Vamos saber o porquê de aconteceu as coisas. Eu tinha contrato com o Vila até o final do ano. Antigamente a gente tinha passe preso nos clubes ainda, não era igual hoje, né? Acaba o contrato, você está liberado. Você tinha que pegar a liberação do clube. E foi isso que aconteceu em 99. Ficamos naquele quadrangular, Vila, Goiás, Santa Cruz e Bahia, e o Goiás e o Santa Cruz subiu para a Série A. O Raimundo conta que nessa época, não só você, mas outros jogadores também estavam na situação semelhante a você.
Ele fala que o Arley estava com, além do salário atrasado, um carro financiado e estava próximo de tomar esse carro dele, porque ele não pagava as prestações. Era um golzinho preto que o Arley tinha. Foi dessa forma também. Saiu porque não tinha dinheiro, não tinha salário, conta para pagar, pai de família. E o Vila Nova não pagou os jogadores, não pagou ninguém. O Tim estava em 99, do time que quase subiu para a Série A. O Tim foi um cara que, falando de Vila Nova, foi um cara que, nessa época aí, ele foi ponta firme com o Vila Nova. O Raimundo fez umas 5 ou 6 propostas para ele ir para o Goiás. Ele estava com vários salários atrasados e ele não quis sair do Vila dessa época. O meu foi diferente porque me pediram para treinar separado, eu já não estava nos planos na época, né? Até porque se eu tivesse nos planos eu não teria saído do Vila, não teria saído porque era o clube que eu escolhi para jogar, que eu amo de paixão, sou vilanovense, como o Tim fez também. Só que foi diferente, o meu estava afastado, separado, pode procurar clube, e o Goiás me achou, me levou para lá e foi campeão. Mas o Tim teve essa situação também para ir para o Goiás. Infelizmente, nós passamos momentos difíceis ali no Vila, mas é coisa da vida, né? Coisa que segue, e certamente esses profissionais hoje, que fizeram isso, não só comigo, com vários jogadores da base no Vila Nova, não estão lá mais hoje. Espero que eles nem passem perto. Deixe o Hugo tocar o Vila Nova, que o Vila Nova possa crescer, possa caminhar com as suas pernas e, quem sabe, subir para a Série A. O Ricardo Braga aqui está dizendo que ele presenciou essa situação sua com o diretor que, eu não vou falar o nome, mas eu sei quem que é, por questão de respeito, né? Ele até hoje está lá no Vila Nova, né? E não é uma pessoa, por mais que é vitoriosa, mas não é uma pessoa confiável. Mas a gente não vai colocar essa questão, porque o foco aqui é a história do Kaká. Isso mesmo. O Rômulo Pinto aqui disse que foi a Rádio K que derrubou o Mauro Fernandes em 97. Como eu disse para vocês, né? Foi a força da imprensa com a pouca habilidade da diretoria. E aí eu queria tocar nesse ponto, Kaká. A gente tem muitos membros da torcida, da imprensa, não vou dizer a nova geração, porque eu conheço vários e eu sei que não são assim, que quando tem coisa errada que acontece dentro do clube, eles falam, mas tanto essa década de 90 e até, vamos colocar aqui, até uns 10 anos atrás, a imprensa atrapalha muito o Vila Nova por torcer demais para o clube, igual omitir uma situação como essa do Sua, que passou diferente, falou que você ia treinar separado, e outras situações que também ocorreram, igual, com todo respeito ao Sabino, mas eu já tive informação que o Sabino mandava e desmandava no Vila. Que teve uma situação que eu vou falar, porque isso aqui, se ele tiver aqui, ele pode contestar, mas eu tenho provas da pessoa que me falou, estava lá no dia que ele foi fazer uma entrevista com o Sabino, antes do treino, o Sabino não queria dar entrevista, e quando começou o treino, ele resolveu dar entrevista ao invés de treinar. É uma situação que, assim, com todo respeito ao Sabino, não é uma atitude profissional. Eu já disse para você, né? Como jogador de futebol, como dentro das 4 linhas, ele resolvia. O que atrapalhou o Sabino foi essas coisas dele, né? Eu falei isso aqui e falo para ele também. Olha, como jogador, dificilmente você ia ver um meia de uma estatura boa, uma mobilidade boa, finalizador. Então, assim, ele tinha todas as valências físicas e também técnicas para ser um grande jogador. Mas, infelizmente, é a realidade, né? Se a diretoria ficar na mão de um jogador, ela se perde, né? Ela se perde, porque é um grupo e as coisas hoje, graças a Deus, está melhor. Infelizmente, ainda existe algumas coisas escondidas no futebol que são terríveis, mas melhorou bastante, né? Tanto na imprensa, como os jogadores, a cabeça, né? Eu não digo que hoje as coisas melhoraram. Talvez o futebol de hoje não se equivale ao futebol de antigamente,
Mas a cabeça dos jogadores hoje da imprensa melhorou demais. Hoje nós temos outra visão do jogador, hoje nós temos outra visão da diretoria, outra visão de imprensa. Então, assim, as coisas vão melhorando, né? Vão melhorando para todo mundo, tanto financeiramente como também na parte estrutural, para você desenvolver um treinamento, todas essas coisas. Nosso tempo no Vila Nova mesmo, se for falar de jogadores, como que você desenvolvia um jogador, você criava um jogador, sendo que o profissional tinha que sair do Oba para treinar 60 quilômetros de Goiânia, 70 quilômetros de Goiânia. Quantas vezes nós fizemos isso? Graças a Deus, hoje o Vila está em outro nível hoje, né? Está com seu treinamento bem arrumado. Então, assim, isso ajuda bastante. E essa questão da imprensa, no sentido daquela época, atrapalhava muito, Kaká, principalmente nos anos 90, de omitir muitas coisas, ao invés de mostrar a verdade, que às vezes poderia ajudar o clube, por mais que era uma coisa negativa, mas a torcida vendo que era algo negativo, o clube poderia corrigir. Não, sim, mas aí o Brasil, né? O Brasil não, isso é mundo, né? A corrupção no mundo ela é vasta, né? E quando une interesse de um e outro, se dá um acordo, né? Então, para que eu possa ter êxito em alguma coisa, eu puxava o tapete do outro no sentido seguinte: vai lá, faça isso para mim, que eu te dou uma retribuição, né? Então isso acontecia, né? Talvez hoje, não todos, né? Todo meio tem isso, né? Tanto da imprensa como jogadores tem as pessoas malandras, pessoas que não são confiáveis, né? Muitos da imprensa falam que jogador é malandro, o jogador gosta de dinheiro, mas a imprensa também gosta de dinheiro. A imprensa também gosta de dinheiro. Não só pode falar e generalizar jogadores de futebol. A imprensa também gosta. Então, se tem jogador malandro, tem pessoal da imprensa malandro também. E na minha época não era diferente. Tinha muitos. Então, fazia um círculo ali entre eles ali e eles faziam o que queriam. Isso realmente está acabando, espero que esteja acabando. Espero que vocês novos profissionais que estão chegando e aqueles antigos também que são pontas firmes aí, possam alavancar esse futebol, né? Que hoje mudou a mentalidade muito de dirigente, todos aí que estão no futebol. Vamos ler mensagens da galera, que tem muitas mensagens. O Frank Passarinho, ele pergunta cadê a camisa do Goiás do título de 99. Esse aí, ele é lá do Ceasa, é um grande amigo meu. Ele tem apenas um grande problema, é torcedor do Goiás. Tá aqui, o Sérgio Ferreira, perdi o título para ele em 95, eu estava no Anápolis. É o Serginho jogou, depois ele veio jogar no Vila com a gente, né? Ele esteve no Vila com a gente depois. O que mais a gente tem aqui? O Sérgio Rodrigues dizendo aqui, Frank, torcedor do Goiás aqui na live. Gente, o espaço está aberto. Aí vocês aguentam a encheção de saco da torcida do Vila. Tudo tranquilo. Aqui todo mundo é paz. A gente não quer confusão. O que a gente quer é paz e contar boas histórias. Com certeza, né? Falar de coisas boas. Uma pessoa que te conhece me pediu para perguntar, por mais que a gente vai focar, porque o Vila estava envolvido, como você disse. 99, quadrangular final, o Vila estava envolvido, buscando aí até a última rodada conquistar o acesso à Série A. Aquele jogo Goiás e Santa Cruz foi um jogo de compadres? O pessoal fala que foi combinado, tem muita gente que desmente, mas o seu ver, você que estava do lado do Goiás, aquele jogo mesmo, houve uma combinação entre Goiás e Santa Cruz? Não estou dizendo que o Goiás e o Santa Cruz, um pagou o outro para empatar, mas assim, quando é bom para os dois lados, a gente tem que ver também, o pessoal às vezes acha que é a questão de... é culpa do... o Vila não subiu aquele ano por culpa do Goiás. Mas, convenhamos, Kaká, eu acho que é a lógica. Se uma coisa é boa para mim e para você, a gente vai entrar num acordo. Você concorda? Eu não posso falar nada porque não tem provas, né?
Eu estava envolvido, estava lá, mas eu não tenho nada gravado, não tenho nada para provar que foi um jogo armado, né? Mas eu queria ficar com vocês se vocês olhem a entrevista do capitão, Silvio Criciúma. Aí ele vai dizer o que aconteceu. Fica melhor do que eu falar, né? Porque ele é o capitão do time e ele deu entrevista contando o que aconteceu nesse jogo, né? Então eu vou falar as palavras que ele colocou lá. Eu estava também, né? Então eu fico com essas palavras dele, né? Ninguém é bobo no futebol. Ninguém aqui é alienado, né? Veja bem que O pessoal tá pedindo para você falar. um resultado que é bom para todos, não tem porquê você você está num lugar e você é comandado, né? Você é funcionário, né? E eu era funcionário do Goiás naquela época, né? Em 99, funcionário do Goiás. E eu cumpri ordens. E fica aí para vocês analisarem o que aconteceu no final do jogo. Então, Agora, pode concluir. Então, assim, fica difícil eu falar alguma coisa, porque eu não tenho provas e isso é ruim, né? Mas, assim, aí a minha convicção de vocês, o olhar de vocês, os fatos que aconteceu, analise os 90 minutos do jogo e vocês tomem a conclusão que aconteceu, né? O Goiás na Série A não era novidade, o Vila na Série A era novidade. Então, é isso aí. Eu, assim, Kaká, eu fico com a visão que na época, eu tinha 3 anos de idade. Eu acompanhei depois vendo YouTube, você vendo reportagens da época, jogos que tem... às vezes no YouTube você acha um jogo ou outro, né, lê notícias sobre aquilo. E eu vi o depoimento do Tim. E eu concordo 100% com ele. O Vila não subiu, não foi naquele jogo. Com certeza. O Vila não subiu por não ter conseguido um empate contra o Goiás. Porque teve um jogo que, acho que foi um gol do Gil ou foi do Araújo, agora eu não lembro. Acho que foi o segundo jogo que o Goiás e o Vila jogaram no Serra Dourada, acho que foi uma quinta-noite. Acho que foi o gol do Araújo. Foi do Araújo ou foi do Gil? Eu não lembro. Foi um dos dois. Você pode até falar melhor do que eu. Todos os dois jogos ganhou de 1-0, né? Ganhou os 2 jogos do Vila no quadrangular. Um do Araújo, outro do Gil. E os 2 jogos, o Vila foi melhor em campo. O Vila teve uma chance com o Túlio, que não tinha como errar o gol. O Arley pegou ela em cima da linha. O Arley também, naquele campeonato, fez um campeonato excelente. E naquele jogo, o time tá certo. O Vila deixou de subir nos 2 jogos contra o Goiás, que ele perdeu os 2 jogos. Mas é porque tem essa história do jogo contra o Santa Cruz, que foi aonde terminou o campeonato. Mas o Vila Nova deixou de subir, foi nessas 2 partidas mesmo. Porque o Vila Nova, com um empate nos 2 jogos, ele jogava toda a responsabilidade para o Goiás. E ele não conseguiu. O Goiás ganhou os jogos e com isso ficou ali bem tranquilo para subir. Então, assim, é como você disse, acho que jogam muito a responsabilidade nesse jogo no Goiás, mas acho que o Vila tinha que ter se preocupado com a parte dele. Como você disse, se empata um jogo 0-0 ou 1-1, como você falou, o Arley estava pegando tudo, acho que foi no segundo jogo que o Arley pegou tudo. O Túlio teve um chute que pegou na linha, parece que o time mandou uma bola na trave também nesse jogo, o Moisés foi cruzar a bola quase entrou. O Arley pegou tudo. O que o Vila tinha que ter feito? Segurar a onda. Né? É lógico que Goiás também tinha um time fenomenal. Você, Fernandão, Gil, Araújo. E o Araújo estava numa fase assim que também fenomenal. Acho que foi até o melhor ano do Araújo com a camisa do Goiás e também do Arley. O Goiás tinha, época, foi o melhor time. Eu digo para vocês, 99, 2000 e 2001 foi os anos que o Goiás teve o melhor time que eu me lembre. Que tinha Arley, que tinha Silvio Criciúma, tinha Álvaro, tinha Josué, tinha Túlio, Danilo, Zé Carlos, Fernandão, Araújo, Gil. Então, assim, são só jogadores que depois foi para o cenário nacional e até chegando em seleção brasileira. Então, o Vila Nova concorria com um grande time
O Goiás, nessa época de 99 até 2001, era soberano, o time era muito bom. Então, veja bem que na Copa João Avelange poderia ter sido um dos times a chegar à final. Infelizmente, perdeu um jogo. Mas o Vila Nova, como o time mesmo disse, em 99, reformulou a equipe toda, conseguiu contratar outros bons jogadores, né? O Vila Nova, veja bem, chegou no 99, saiu mais da metade, quase 80% da equipe, e o Vila Nova contratou novamente outra equipe. Começou mal o Campeonato Brasileiro. Nas 5 primeiras rodadas, o Vila era a lanterna da competição. E depois o Vila começou a deslanchar. Foi chegando alguns jogadores, foi agregando ao clube, foi inchando o grupo ali e conseguiu. O Vila Nova classificou entre as 8 equipes, porque naquela época classificavam 8, e depois ia fazendo mata-mata. O Vila Nova tirou na semifinal o América Mineiro, nas quartas de finais o América Mineiro, o Goiás tirou o Ceará e ficaram as 4 equipes. O Vila Nova teve 2 oportunidades. Se fosse hoje, o Vila tinha subido 2 vezes para a Série A, tanto em 97 como em 99. O Vila Nova teve essas 2 oportunidades. Hoje o campeonato sobe 4 equipes. Naquela época subia só 2. Por isso que o Vila ficou fora dessas 2 vezes na Série A. É isso, a gente está chegando perto do fim. Eu queria que você contasse depois da sequência da sua carreira. Você foi para o Goiás, jogou no Gama, voltou para o Vila, jogou na Napolina, jogou no Craque, depois passou para o próprio Morrinhos, Goianésia, jogou na Turquia também. Como foi a sua sequência depois desse ano de 99, Kaká? Eu fiquei no Goiás até 2001. E naquele ano seguinte eu fui para o Gama, né? Fiz lá, fui campeão brasiliense pelo Gama. Depois do Gama fui para o Náutico, campeão pernambucano pelo Náutico. Depois do Náutico, eu estava no Náutico, eu fui para o São Caetano, São Paulo, São Caetano naquela fase boa, mas eu fui emprestado por uma equipe que fazia tipo um barriga de aluguel para o São Caetano, que chamava Olímpia de São Paulo. Fiquei lá por 4 meses e depois disso voltei para mais uma temporada no Vila. Em 2002 voltei para o Vila, fiz o Campeonato Goiano e depois o Brasileiro de 2002. E aí fui para a Napolina. Aí da Napolina, no jogo contra o Palmeiras na Série B de 2003, alguns empresários turcos me viram jogar e me levou para a Turquia. Eu fiquei na Turquia um tempo. Depois voltei para o Craque em 2004, sendo campeão goiano, né, em 2004, pelo Craque, em cima do Vila. Infelizmente, né, o time jogava, ficou bravo comigo lá. Depois o Vila no ano seguinte foi campeão, né, em 2005, foi o último título do Vila, de campeão goiano. O Vila perdeu em 2004 para o Craque e ganhou a final em 2005. Depois de 2005, saí do Craque, voltei para a Napolina e aí depois fui para o Atlético Goianiense. Fomos campeões da 2ª divisão pelo Atlético Goianiense. Subiu o time para a primeira. No ano seguinte, fomos vice-campeão goiano, perdendo a final para o Goiás. Aí depois a idade já começou a chegar um pouco, né? Aí fui no Goiânia, fui campeão da divisão de acesso pelo Goiânia. Voltei no Craque Catalão novamente e encerrei minha carreira no Trindade em 2010. A minha última partida como atleta profissional foi Trindade e Itumbiara, onde deu um empate. Se o Trindade perdesse a partida, caía para a 2ª do Goiano. E se empatasse, permanecia. O Itumbiara caía. O jogo foi 0-0 e foi minha última partida como atleta profissional. Eu lembrei que você falou da Napolina em 2003, o técnico Roberto Fernandes mesmo falou muito bem de você e do Túlio naquela época, que eram os pilares da equipe de 2003 na Série B da Napolina. Você lembra do Roberto Fernandes? Roberto foi um treinador. Eu vou falar para vocês aqui que trabalhei com vários treinadores. O Roberto Fernandes é um ótimo treinador. Eu já falei para ele, eu sou amigo dele. O que atrapalha ele é a maneira dele conduzir as coisas com a imprensa, com torcida e o modo Roberto de ser. Eu falei, você tem um modo Roberto de ser. Ele é muito eu, né? Quando perde uma partida, é o time. Quando ganha, sou eu. E eu falei isso para ele várias vezes. Agora, trabalho de campo,
de preleção, motivacional, é um dos treinadores que eu considero que é um dos grandes do Brasil. Mas esse modo dele de agir com a imprensa, com as outras pessoas, tira um pouquinho o foco dele. E também o pai de todos, né, que me lançou para o futebol, que foi o Paulinho Benga e o Roberto Valdavino. São os treinadores que eu admiro bastante. Olha que eu trabalhei com grandes treinadores, com o Muricy Ramalho, com outros treinadores, mas são os 3 treinadores que ficou marcado na minha carreira. Melhor atacante que você jogou junto? Aí eu não tenho nenhuma dúvida. Esse aí foi diferenciado e ele deve muitas coisas, tanto a mim como o Tim também. É um jogador que fez história no Vila, chama Luciano Goiano. Ele tinha uma técnica diferenciada, ele era diferenciado, sabia jogar, sabia posicionar. A única coisa que era um pouco preguiçoso, né? Nós falava para ele que era muito preguiçoso, né? Um pouco acomodado. Mas é um dos melhores jogadores, o melhor atacante que eu trabalhei em todos os clubes que eu passei. Melhor companheiro de posição? Nossa, eu tive vários jogadores de posição. Já falei um aí que tá nos escutando aqui, que é o Tim, né? Então esse aí foi parceiro, né? Nós tivemos muita afinidade, né? Tanto dentro de campo como fora, né? As famílias se conhecem, né? Indo para casa dele e outras coisas a mais. Então sempre estamos juntos. Até hoje nos falamos bastante, somos amigos mesmo. Frequenta a minha casa, né? Então isso é importante. Então é um companheiro de posição que sempre não teve aquele atrito, ou joga você, ou joga eu, não. Foi assim, sempre um torcendo pelo outro, né? Independente de posição ou não. Melhor goleiro? Eu já tive muitos bons goleiros, né? Que trabalhou comigo aí. Mas eu vou ficar com os amigos, né? Eu gosto de enaltecer o negócio da amizade, né? E a pessoa que se destacou também com o futebol, né? Eu vou tirar com o melhor goleiro que eu trabalhei aqui, o meu amigo Enival. Pela dedicação, pela pessoa, pela perseverança. Então, um amigo de profissão e um amigo que eu considero também dentro do campo também. Jogador mais maluco? Aí tem vários, né? Se a gente for enumerar aqui, tinha jogador que era louco, né? Tem história do Túlio Maravilha, tem história de Sabino, tem história do Reinaldo Aleluia, que quase ele me complica um dia aí. O Reinaldo Aleluia era um amigo meu, né? Dentro do Vila. E ele estava com a família um dia aqui em Goiânia. E ele estava sem carro. E acabou um jogo, nós jogamos um jogo. Se eu me lembro bem aqui, era contra o Santa Cruz mesmo, acho, Vila e Santa Cruz aqui em Goiânia. E acabou o jogo, ele falou: Cacá, me empresta seu carro, vou sair com a minha família. E a minha esposa está aqui com a minha filha, tudo. Eu falei: beleza. Estou contando porque todo mundo sabe, a família dele sabe também, então não tem problema. E ele pediu meu carro para sair. Eu falei: não, tudo bem. Na época eu namorava a minha esposa hoje, né? Já namorava a minha esposa. Eu falei: me deixa na casa da minha namorada e pode ir. Aí ele me deixou na porta da casa da minha namorada e saiu do meu carro. Passou uma hora mais ou menos, a mulher dele liga para minha namorada. Ô, Paulísia, minha esposa, né? Paulísia, o Cacá não chegou ainda, que o Reinaldo saiu com ele, não chegou até agora. Aí eu dei uma sorte, né? Fiquei tranquilo, porque eu estava lá, minha esposa: não, o Cacá está aqui em casa. Agora o Reinaldo eu não sei. Aí ela foi contar toda a história, que ele pegou o carro emprestado. Aí a esposa dele foi achar ele num lugar que não era apropriado para um cara casado, né? Achou ele num lugar bem... E isso, então, Quem é assim, Aparecida, né? Mais ou menos aí. E assim, são as histórias cabulosas de alguns jogadores que fazem, né? Ainda bem que eu estava na casa da minha namorada. Reinaldo Aleluia também tem muita história no Ceará. Ele é ídolo da equipe da torcida do Ceará. Uma história boa na Tunísia também. Jogou muito bem, foi ídolo na Tunísia, o Reinaldo Aleluia. A gente está chegando ao fim da nossa live. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Mãos à Obra Representações, representante Ilume, tudo para sua casa, para sua loja.
para sua ferragista, você tem que ter os produtos Ilume, iluminando a sua vida. A Ilume Brasil você encontra com a Mãos à Obra Representações com o André, você chama no direct aqui da Mãos à Obra, que você pode falar com ele, que ele vai te apresentar os melhores produtos da Ilume. Kaká, muito obrigado pela a sua disposição. Eu sei que foi um pouco corrido, foi em cima da hora, mas deu certo. Se eu pudesse, eu ficaria 2 horas aqui, porque são ótimas histórias. Você é um grande personagem do futebol brasileiro e da história do Vila Nova. Penso que o pessoal do Vila deveria te valorizar mais, te chamar para participar de estratégias de marketing, contar um pouco da história, porque você o Tim, o Sabino e outros personagens são muito importantes para a história do Tigrão, principalmente nessa década de 90. Então, deixo o espaço para você aí dizer uma última mensagem aí para a galera que nos assistiu nessa nossa live. Eu quero agradecer pela participação, mandar um abraço para os meus amigos de infância de Goianésia, doutor Antônio, Mauricinho, Marcos, irmão do doutor Antônio, doutor Marcos, meus amigos aqui de Goiânia, né, o Franco Passarinho que entrou aí. Mas eu quero finalizar enaltecendo aquele time do Vila Nova de 95. Eu queria aqui mandar um abraço de coração para todos. Quem está aqui, Christian Lauria, ó. Vamos dar um abraço para ele. Quero mandar todos aqueles amigos meus de 95, começando o goleiro Enival, até o último jogador, o Christian, eu, Tim, Rony, Emerson, Fabinho, Kesley, tantos que eu talvez não vou citar o nome aqui, por ficar, Rogério, que hoje é o secretário de esporte catalão, tantos jogadores que a gente teve junto ali, Wesley, que chamei de Nenenzão, que mora lá em Brasília, esse cara morou comigo dentro do apartamento por 10 anos, foi um grande zagueiro do Vila Nova, entre outros vários jogadores que passaram ali. Então, quero assim, meus amigos 95, grande abraço para vocês e não se deixe ficar na mesmice, não. Vamos à frente, Vila Nova acima de tudo, torcendo muito para essa fase atual do Vila aí, que está passando um momento muito bom, muito oportuno, hora de unir mesmo. Eu acho que o Hugo está fazendo uma administração muito boa, espero que continue dessa forma, tá, Hugo? Parabéns pela gestão aí, nós estamos aqui preparados para o que você precisar, para ajuda de alguma forma. Sei que todo vilanovense torce para o Vila chegar um dia na Série A, e eu sou um desses também. Grande abraço a vocês, fique com Deus e até a próxima. Obrigado, gente, que acompanhou aí, pessoal do Tigrão que jogou com o Kaká, a família do Kaká, a torcida do Vila em geral. A gente até estendeu muito, porque as histórias são muito boas, a gente não deu tempo para falar um pouco do momento do Tigrão, mas o Kaká deu o recado aqui. O Tigrão está no momento bom e amanhã vai sair classificado pela Copa do Brasil. Um abraço, gente, um abraço, Kaká, estou à disposição. O espaço está aberto para você voltar novamente. Fica com Deus e até a próxima. Obrigado.